Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos aqui chamar as. Enquanto a gente vai. Estamos esperando. Aguardando aqui um pouquinho, ó, para a gente começar a nossa live. Boa noite. Estamos só aguardando a Sandra entrar aqui com a gente. Vamos olhar, vamos chamar de novo. Para quem tiver já alguma dúvida sobre o assunto, pode mandar para nós. Para a gente começar a nossa live. Boa noite, Sandra. Oi, Estamos vendo a sua planta. tô vendo. Tô tentando trocar aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Domina essa arte, né? Você domina, sempre dominou. Que bom te ver, primeiramente. Tudo Muito bem? bom. Tudo jóia. Né? Quanto tempo, né? Quanto tempo Pois é, que a gente pois é. não se vê, né? Mas está sempre no coração. Eu digo, Sandra, uma das coisas que eu sempre gosto de dizer das lives, as pessoas que eu convido são aquelas pessoas que moram dentro do meu coração, tá bom? Então são... pessoal, então, para quem já acompanha as lives normalmente, então, tiver pergunta, pode mandar aqui direto ou pode mandar no balãozinho, que a gente vai discutindo, vai conversando. E hoje, pessoal, a professora Tatiana, ela teve um problema, ela não vai conseguir participar, então nós vamos explorar a Sandra. Ah, meu Deus. Ficou tudo para mim agora. Isto, já que eu soube que ela acabou de estar lá no simpósio da Associação Brasileira de Neurologia, então a gente pode explorar ela um monte. Não, Ah, eu doutora estava lá, mas estou Sandra, passeando só. viu? A gente sabe que as pessoas estão passeando, a gente sabe de tudo da vida dos outros hoje. Então, a doutora Sandra é professora de pós-graduação e cursos de formação em neurologia, fez residência em cirurgia de pequenos animais, onde eu tive o privilégio de ser colega de residência. Uma pessoa com uma empolgação clínica maravilhosa, né? Sempre pronta para ajudar os nossos pets. Fez mestrado e doutorado em cirurgia veterinária na Unesp de Botucatu. Além disso, né, é empreendedora, empresária no ramo pet e no ramo alimentício, né? né? E consegue, e além de tudo, a gente consegue um tempinho para ela conversar com a gente. Então, Sandra, muito obrigado mesmo por estar aqui. Ah, e mais uma coisa, para quem vão compartilhando a live, para o pessoal que quiser entrar. E normalmente, já avisando, a gente deixa ela gravada alguns dias aqui no Instagram. Muito obrigado, tá, Sandra? Imagina, eu que agradeço o convite. Muito bem. Então, a nossa proposta de hoje para a gente conversar
é sobre a neuropatias de origem endócrina. Mas, pessoal, eu vou apresentar a Sandra também, porque, na minha opinião, tá? E eu sempre digo assim, que quando eu estou falando, a minha opinião é a mais importante. Não é a certa, tá? Mas é a mais importante. A Sandra é pioneira em eletromiografia, tá? E ela tem no centro CAVE, tá certo, né? Em Jundiaí. Ela realiza eletromiografia rotina, sendo uma referência no Brasil. Isso sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe, né? E quando a gente fala em centro privado de eletromiografia, sem dúvida nenhuma é a sua clínica, que a gente fala em eletromiografia. E aí, me fale um pouquinho da eletromiografia e depois a gente entra um pouquinho na para que ela serve, como que ela está no Brasil, né, situada, por que a gente não tem um costume de utilizar a eletromiografia, já que em humanos se faz tanto. Hoje, não sei, acho que até a gente eu acho que muita gente ainda não sabe como pedir, né? E tem um outro detalhe, na medicina, quando você vai fazer uma eletromio, você vai fazer de um membro, de uma perna, de um braço. Quando a gente vai fazer nos animais, você precisa anestesiar. Então, isso já acaba assustando um pouco, muitas vezes, o tutor. E tem o lado financeiro. Você tem o custo da anestesia, tem que estar incluído, não tem jeito. E a curva de aprendizado acaba sendo muito longa. Então, eu acho que isso também dificulta um pouco. Não dá para você... Se você for pensar assim, é caro para o que você vai, para o dono que vai fazer, para o tutor que vai fazer, mas acaba sendo barato para quem está aprendendo, para quem tem todo o investimento de uma curva de aprendizado tão longa, né? Eu acho que você tem algumas coisas que acabam dificultando. E muitas vezes acaba sendo um diagnóstico um pouco frustrante. A gente até discutiu isso no simpósio. O diagnóstico pelo diagnóstico, ou o diagnóstico com a intenção com o objetivo de ter de chegar numa possibilidade de tratamento, enfim. E muitas das doenças neuromusculares acabam sendo um pouco frustrantes para você chegar num diagnóstico definitivo. Então, eu ainda acho que tem muita gente que não usa o recurso do diagnóstico pelo diagnóstico, entende? Então, eu acho que isso tudo acaba dificultando um pouco. Mas vem crescendo. Eu acho que vem crescendo a divulgação nos cursos de neuro a respeito do exame. Eu acho que fala-se muito mais hoje de doenças periféricas do que se falava antes. Acho que na nossa época de residência, a gente falava muito pouco de doença neuromuscular, ou quase não falava de doença neuromuscular. E hoje não, hoje já se fala muito mais. Então, isso acaba trazendo junto o diagnóstico, né? Então, e ter pessoas dispostas, porque não é fácil. A gente não tem muito com quem discutir, não tem muito com quem trocar informação, com quem trocar ideia. Isso tudo acaba sendo, talvez para algumas pessoas um pouco desestimulante, para outras desafiador, né? Porque as pessoas encaram isso de formas diferentes. Tem gente que tem ganas de aprender e às vezes até meio autodidata e corre atrás, como tem gente hoje nessa vibe, né? Com esse foco, com esse objetivo, e manda ver. Mas se você já precisa um pouco mais, ou é legal você ter com quem discutir, e não ter isso acaba desanimando um pouco,
Acho que isso de alguma forma desestimula um pouco as pessoas também. Muito bem. Porque quando a gente olha, né, tu falou do custo, né, se a gente compara a eletromiografia e a eletroretinografia, né, a gente vê que a eletroretinografia a gente faz com uma frequência muito maior na veterinária no Brasil, né? E muitas vezes a gente já sabe, em termos de prognóstico e diagnóstico, principalmente de prognóstico, quando a gente faz uma eletroretinografia, a gente já tem ideia do que a gente vai encontrar, né? Então, que também, se a gente for comparar, precisa de anestesia, precisa o mesmo investimento. Sim. E aí, né? E aí, o que a gente tem? E eu estava vendo hoje, toda vez que a gente vai ver para uma live, eu estava vendo que, por exemplo, a gente tem várias, como você falou, as neuropatias, elas eram pouco discutidas, né? Ou a gente não dava importância, né? Por exemplo, neuropatia diabética, cada vez mais a gente observa, sempre falamos que os gatos têm bastante, mas a gente vê com uma frequência, né? Ela é rara em cães, mas a gente observa, né? A gente vê a rigidez muscular, né? Que é uma pseudomiopatia ou miotonia, né? No hiperadreno, né? Na síndrome de Cushing, né? Nós temos as neuropatias hipocalêmicas, né? Que tem aí relação com hipertiroidismo, com hiperaldosteronismo. Então, a gente tem as neuropatias com uma frequência e também a neuropatia por neuroglicopenia, né? Por pacientes que têm hipoglicemia crônica, né? Então, eu nunca esqueço, teve um paciente que eu atendi que ele era um pastor alemão, foi dado diagnóstico de síndrome da caldequina e ele tinha um insulinoma que causava uma neuropatia periférica, né? Que o problema não era tanto né? Então, que a gente acha que todo mundo que treme, que é grande, treme as pernas de trás, né? Eu digo isso, né? Que treme as pernas de trás, ele tem a síndrome da caldequina. E aí displasia corporal. Isso, né? Eu digo muito síndrome da caldequina, que daí usa corticóide, dependendo da doença, ele melhora, né? E aí eu vi que tem um trabalho de vários continentes, incluindo pesquisadores brasileiros com rigidez muscular, né, associada ao hipercortisolismo, tá, que foi publicado ano passado, e onde foi feito eletromiografia em alguns pacientes, exceto nos brasileiros, né, que participaram desse estudo. E também um outro trabalho onde pacientes, né, que tinham miopatia, gatos que tinham miopatia hipocalêmica, né, e que também foi feito eletromiografia. Então, são algumas doenças que a gente tem, né? E eu gostaria de conversar com você aí sobre essas neuropatias, principalmente essa rigidez muscular, né, do hipercortisolismo, da síndrome de Cushing, do hiperadreno, né, porque ela é desafiadora para a gente. E você tem... As pessoas pedem para fazer, você já fez eletromio desses pacientes? Então, é assim, eu acho que isso entra um pouco no que a gente discutiu lá que se conversou um pouco lá no simpósio, né?
de, de você ter o diagnóstico pelo diagnóstico. Então, assim, eu tenho um gato que é diabético e ele tem toda a clínica de neuropatia. Por que que você vai fazer um exame de diagnóstico para confirmar uma coisa que está gritando na tua cara? Então, aí entra o fazer o diagnóstico. Se fosse um paciente humano, faria. O paciente veterinário, mas para anestesiar. Aí entra o próprio veterinário, o próprio clínico, que às vezes não estimula o diagnóstico pelo diagnóstico, né? A confirmação, tá? Você pode ter mais de um elemento acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez iniba muito a gente, né? Realmente. É muito raro eu fazer, eu não me lembro de ter feito um paciente para confirmar uma polineuropatia diabética, talvez um no máximo. Eu trabalho com eletromil já tem mais de 20 anos, né, nós? Então, mesmo dentro da faculdade, não era uma coisa comum de acontecer. Eu já fiz em paciente com hipodrenocorticismo. O paciente tinha neuromiotonia, na verdade ele tinha descargas neuromiotônicas, né, tinha uma hiperexcitabilidade de neurônio motor, mas ele tinha hipoadreno. Paciente com hiperadreno eu nunca fiz. Sei dos achados que a gente pode encontrar por conta do histórico, né, do que você tem de operações e tudo, mas eu nunca fiz. Então, eu te dizer assim, as pessoas só não pedem o exame porque elas já acham que é aquilo e lidam com aquilo, vamos fazer um diagnóstico terapêutico, vamos ver o que que dá, ou se elas não conhecem ou não sabem a indicação, eu não sei te dizer. Verdade. Porque e esse tema, né, eu quis até falar, porque, por exemplo, as neuropatias, né, e esse trabalho ele é um trabalho bem interessante, que ele foi publicado no final do ano passado, ele mostra que essa rigidez, e eles não têm mais chamado de... Porque a gente está numa fase de melhorar o professor Hugo. Muito obrigado, Hugo. Hugo é presidente do Colégio Brasileiro de Nefro. Tá aqui, obrigado. Grande parceiro. E a gente tem essa pseudomiotomia, né? Então, tem tentado na veterinária determinar os nomes mais corretos, e aí a gente sabe que nós temos uma rigidez muscular, né? Então, o que caracteriza muito essa alteração é uma rigidez muscular que pode se desenvolver com hipercortisolismo bem controlado, ele pode aparecer e pode não resolver com o tratamento, porque muitos pacientes têm fraqueza, né? Eles têm fraqueza, e nesse estudo, inclusive, mostrou que de 36 pacientes, 31 não resolveu. E só 10 tiveram progressão, né? Depois que teve o diagnóstico. E aí uma discussão que a gente tem feito é que muitas vezes a gente acha que é a rigidez ou acaba confundindo com as outras doenças neurológicas. Como você disse, eu posso ter uma doença de disco junto com esse processo. Sim. Porque numa doença, num hiperadreno, né, numa síndrome de Cushing, o que a gente tem? Nós temos um monte de anti-inflamatório. A gente tira esse anti-inflamatório e muitas vezes essas doenças podem aparecer. E uma coisa que perguntaram para mim aqui. Eu tenho como reverter
uma neuropatia diabética, a lesão neurológica que aconteceu, Sandra? Depende. Depende muito do grau. Você tem graus mais leves, pode até ser que você tenha uma melhora parcial. Mas o problema é que o mecanismo da doença envolve desde microcirculação até o próprio metabolismo, a parte de ATP, de energia mesmo da célula. Então é muito difícil você reverter isso de uma forma eficiente a ponto do axônio conseguir se regenerar, porque ele leva a uma doença axonal, né? Então você acaba tendo dificuldade para regenerar isso. Eu acho que você pode, talvez, na melhor das hipóteses, dar uma segurada na evolução do processo, mas melhorar eu acho difícil. Muito bem, porque a gente sabe que a gente tem essa desmielinização, né? E aí a pergunta que os clientes sempre nos fazem é assim, doutor, isso vai melhorar ou não vai? E aí a gente não tem, e aí eu volto aí, se a gente tivesse uma eletromiografia para saber se aquilo é só, né? Se ele é neurológico ou ele pode ser só metabólico, por exemplo. Às vezes a gente tem deficiência de milinositol, né? Que é um açúcar importante para o músculo e para o cérebro, né? Então, quando é só a deficiência desse açúcar, às vezes é mais fácil, né? A chance de você reverter é maior. Então, só que a gente não tem o diagnóstico. A gente diz assim, pode ser que ele melhore, né? Mas a gente não utiliza as ferramentas que a gente tem à disposição, né? E aí a gente volta de novo na ferramenta, no uso do diagnóstico como um todo, né? O quanto isso pode trazer de informação. E as pessoas costumam dizer, pelo menos perguntavam muito para mim, assim, e se não tiver o que fazer, o que adiantou fazer esse exame? Mas e se tiver o que fazer, né? E se eu tiver como reverter esse quadro? O próprio hiperadreno, se você pensar que o hiperadreno pode levar tanto a lesão muscular quanto a lesão do nervo, quanto uma neuropatia, a chance de você reverter um quadro que tem os dois problemas, um quadro que tem só um ou só outro, é diferente. E a chance, provavelmente, tem até alguns mecanismos, eu estava dando uma lida em algumas coisas, explicações de por que é que você não consegue reverter alguns pacientes com hiperadreno que tenham mesmo tratados. Porque quanto mais informação você tiver a respeito daquilo, até para você criar experiência, dizer assim, olha, quando eu tenho isso daqui, na minha experiência, a chance de reverter é menor, né? Ou quando eu tenho uma lesão até esse nível, a chance de reverter é maior. Se você não mensura isso, se você não tem uma forma de quantificar isso, fica mais complicado de você poder passar até um prognóstico para o dono. E a eletromio, o intuito para muitas situações é só localizar o problema. Mas em muitas outras, a gente consegue dar uma dimensão do estrago, né? Então, para doenças de músculo é um pouco mais difícil da gente dimensionar isso. Mas para as neuropatias, você consegue avaliar muito o estrago. Se eu tenho só mielina envolvida, se eu tenho comprometimento de axônio, se isso é muito grave, menos grave. Então, tudo isso vai ajudando a determinar prognósticos. E facilita para o clínico para o retorno que o tutor precisa, né? E, Sandra, tu falou agora assim, eu tive lendo algumas... E o que mais pode dificultar essa melhora, principalmente porque quando a gente fala em neuropatia hipocalêmica, neuropatia diabética, a gente tem algumas melhoras. Mas quando a gente fala em síndrome de Cushing, a gente vê pouco. E por que isso acontece tanto? Qual é a razão? Ninguém sabe a razão certa, né? Mas quais são as suposições
Olha, eu acho que o metabolismo, o próprio metabolismo que o cortisol, o quanto ele interfere no metabolismo da célula, é que faz com que você tenha uma dificuldade muito grande de conseguir reverter isso. Você tem acúmulos de substâncias, ou pode ter acúmulos de substâncias, e assim, eu não vou te lembrar quais são, mas você pode ter acúmulos de substâncias que são ocasionadas, dificuldade de eliminação de coisas que são ocasionadas por essa dificuldade do metabolismo, que são talvez hoje uma das principais causas, ou que se supõe que seja uma das causas da dificuldade de reverter esse quadro. Quando você fala de um déficit iônico, por exemplo, isso é muito mais objetivo em relação a funcionar ou não funcionar. Os mecanismos são muito mais precisos. Então, eu me ligo aqui ou eu não me ligo ali, né? Os íons, eles têm uma coisa, eu acho, um pouco mais fácil de definir o funcionamento deles. Talvez por isso você consiga reverter mais facilmente quando você corrige essa falha. A hora que você entra na diabetes e no hiperadreno, você trabalha muito com o metabolismo dentro das células musculares e o metabolismo dentro das células nervosas. Então, isso faz, na minha opinião, que dificulte um pouco mais essa recuperação. Porque você vai ter que trabalhar, são vários mecanismos envolvidos. Inclusive, ATP mitocondrial, você tem uma série de coisas intracelulares ali, mecanismos intracelulares que não estão envolvidos. Mas não faz pergunta tão difícil assim de saber da fisiologia celular, porque aí eu vou ficar dependendo. Não, mas a questão é que a gente se sabe assim, o metabolismo, né, oxidativo que a gente acaba tendo nas células, né, e aí a gente vem uma outra coisa, né, a gente não fazemos eletromiografia, então biópsia de músculo não vamos nem discutir, né? Então biópsia de músculo muito menos. Eu digo que biópsia de músculo se faz muito quando quer saber se é tumor, apesar de já saber que é tumor. Né? Mas assim, para algumas coisas, a biópsia de músculo normal, ela ajuda, ela te dá bastante informação. Mas se a gente for pensar em metabolismo das células, você precisa de química. E a hora que você vai para a imunistoquímica, a coisa complica um pouco, né? Aí é bem mais difícil realmente, porque você não, pelo menos na veterinária, para você arrumar alguém que processe essas lâminas e que leia essas lâminas, é complicado. Exatamente. E aí tem algumas perguntas aqui da Juliane e da Maiara, né? Na neuropatia diabética, e aí você vê os pacientes serem beneficiados com suplementos vitamínicos, exemplo, complexo B. E a Maiara, além dos suplementos, a amantadina tem alguma eficácia comprovada? Vou passar para ti primeiro, depois eu falo. Tá, talvez até você consiga ter isso melhor explicado do que eu, porque eu tenho muito mais experiência no diagnóstico dessas doenças do que no tratamento. Eu acompanho muito pouco o tratamento, e hoje, de 3 anos para cá, menos ainda, né? Então, o que eu já vi em algumas situações, muita gente acaba suplementando, inclusive na medicina humana, com vitamina B. Né? Ela é importante no processo de regeneração, mas ela tem que estar diretamente, acredito que ela tem que estar diretamente envolvida com o controle da doença. Se você não conseguir controlar a doença, não vai ter vitamina B que te ajude a resolver. Alguns pacientes, isso eu vi poucos pacientes terem dor neuropática. Pelo menos dos que eu acompanhei, não é comum dor neuropática como a gente vê na medicina humana, né? O humano tem muita sensibilidade, muita dor, principalmente nas pernas, por conta de diabetes.
de neuropatia diabética. E eu vi, acho que talvez 1 ou 2 gatos com alguma coisa parecida. Um deles ficou bem mal, inclusive. Mas não vi outras situações em que se precisou interceder em termos de medicação para isso. Então, eu acho que em termos de tratamento, talvez você tenha mais experiência até do que eu. Sobre a gente tem que lembrar, além dos... O que a gente tem que lembrar hoje e aí é uma parte que a gente, na verdade, tem sido, né, que é a reabilitação veterinária, né? E quando a gente fala em reabilitação veterinária, não dá para pensar em fisioterapia, tá? Então as pessoas acham que é fisioterapia. É fisioterapia, acupuntura, suplementação, né? Então é o equilíbrio que a gente faz nesse paciente. É um E aí, conjunto. um conjunto. E aí a gente sabe que os antiglicantes, a gente tem antiglicantes que eles têm uma função, né? A carnosina, né? Que tem uma função importante. Estou dando um exemplo de um, né? Que ele tem uma função importante, por exemplo, para evitar essa hiperglicemia, esses efeitos dessa glicemia crônica, né? Então, os antioxidantes e os antiglicantes, eles têm uma função importante para prevenir a neuropatia, as alterações oculares, às vezes a fraqueza, mas o mais importante é a gente utilizar, controlar bem a doença de base. E eu acho que é isso importante. O Lorenzo está falando aqui a medicina integrativa, sem dúvida nenhuma, né? Então, e a medicina integrativa, na minha opinião, ela é muito mais ampla do que a gente trata ela hoje, tá? Porque a medicina integrativa, o que é importante lembrar que eu tenho que integrar todos os especialistas que estão cuidando daquele paciente. Sim. Né? Então, não é fácil fazer esse meio de campo, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa, e eu tenho um amigo, o André Rebelo, lá de BH, que eu falo muito com ele sobre isso, né? De que a gente precisa lembrar desse paciente, lembrar do paciente como um todo, né? Porque ele tem coisas que podem ser decorrentes do envelhecimento. Então, a gente tem que cuidar muito, muito disto. Tá? E sobre eu até escrevi aqui para não esquecer, que eu sempre erro o nome. A amantadina, eu sempre erro o nome dela, tá? A gente não pode esquecer que ela é ela aumenta a liberação, né? É a Lu que está aqui, agora que eu vi, eu não sabia quem era que estava aqui. Então é a Lu que está aqui. Nossa, que privilégio a gente ter essa pessoa maravilhosa da Neuro, tá certo? Estava vendo o Lorenzo, né? Eu fico vendo quem é. A Lu também é uma especialista em neurologia, né? Trabalha lá no Espírito Santo. Muito bom tê-la aqui. Sobre a amantadina, ele promove a liberação de dopamina, tá certo? Então a gente tem que lembrar, e ele é utilizado muito no tratamento de Parkinson, eu acho, em humanos, né? E se a gente fosse pensar, né, é principalmente por reações, né, para minimizar, né, alterações provocadas pela doença de Parkinson. E se a gente comparar, por exemplo, com o que tem na rigidez muscular, é o contrário. Tá certo? Então, eu acho que a gente não teria esse benefício, mas tá? A rigidez muscular, ela vai estar associada com hiperadrenocorticismo.
Na diabetes, você tem, é uma neuropatia. Mas não temos muito tremores, né? Não temos. Eu sempre gosto de entender o mecanismo, né? Então a gente não tem tremor, a gente tem fraqueza, a gente, né? Então, às vezes até confundem no gato que ele possa ter um trombo porque ele tem déficit de. As pessoas acham que é déficit de propriocepção, mas na verdade ele, ele tenha uma, uma fraqueza, né, Sandra? Acho que esse é um ponto importante. Eu não sei se funcionaria, tá? Também não. Eu não tenho experiência nenhuma com esse fármaco. Você viu, tem esse uso na neuro? Não. Ó, tem uma outra pergunta aqui, do José. Ele é aí da tua região, tá? Não sei muito bem de que... Ele é aí próximo de Jundiaí, não sei de onde ele é, porque eu confundo todas as cidades, tá? Confundo Sorocaba com Piracicaba, tá? Campinas né? Eu confundo. Aí né? também não precisa sacanear, né? Não, mas eu confundo, eu sei aonde são, mas eu confundo, tá? Estou com um Shih Tzu que teve cegueira súbita. Posso considerar uma neuropatia? Ele é de Jundiaí. É. Eu acho que a cegueira está mais relacionada. Eu acho que não uma neuropatia, porque ela não está relacionada com uma neuropatia, mesmo que fosse de nervo óptico apenas. Porque se a gente Você vai ter pensar. Pode falar. Se a gente pensar na SARDS, né? Mesmo na SARDS, ele não é a degeneração retiniana aguda, né? Ela não é uma neuropatia. Não é uma neuropatia. E aí, José, a gente até teve uma live com a Dani, que é da oftalmo, e uma aula, aliás, foi em março do ano passado, que ela falou que as neuropatias em pacientes, as neuropatias que podem acometer olhos, são aquelas neuropatias que causam paralisia de facial, né? Paralisia principalmente de facial, que eu posso ter ptose, e aí eu vou ter repercussão ocular, mas não seria uma neuropatia periférica nesse caso. Você pode até ter neuropatia de nervo óptico, mas não acho que está relacionada com essa situação, porque a diabetes, eu acho que ela está mais envolvida com degeneração de retina do que com neuropatia óptica. E, José, uma coisa importante, toda cegueira aguda, a gente suspeita de endocrinopatia. Diabetes, síndrome de Cushing, hipotiroidismo. Toda cegueira aguda tem uma suspeita como uma doença endócrina. E agora eu queria puxar aí, nós estamos já indo para o final. Sandra, por que? Agora eu vou perguntar o que você acha, tá? Isso eu nunca... né? A gente tem pacientes, né, principalmente diabéticos, mais diabéticos, mas a gente tem visto também em síndrome de Cushing, paralisia de facial, paralisia laríngea mais associada ao hipotiroidismo, megaesôfago, às vezes no hipotiroidismo, às vezes no hipoadreno. Por que eles têm essa neuropatia e essas neuropatias de facial, de laringo recorrente, são reversíveis e as outras não? Não faço a menor ideia. Porque então, tá bom, você sabe que eu não me sinto tão mal por não fazer a menor ideia, porque uma vez eu estava conversando com, não sei se você lembra dele, meu orientador lá na medicina, Dr. Luiz Antônio, e
ele me falou de uma situação específica que era muito comum ter neuropatia de trigêmeo, era uma doença, eu não vou também lembrar, que minha memória tá... Eu ando com uma vaga lembrança, não tenho mais memória, não. E de uma doença, acho que era hipotiroidismo, que dava uma neuropatia, mas era só mononeuropatia. Então, tipo, pegava o trigêmeo, mas era só um, não pegava os dois. E que até hoje ninguém sabe explicar, sendo uma doença sistêmica, por que que só pegava um lado e não pegava os dois. Então, depois disso, eu não me senti tão mal, por não saber algumas coisas. Mas eu acho que talvez esteja muito relacionado com o mecanismo que está por trás do problema. Então, quando a gente fala de hipotiroidismo, você vai mexer com metabolismo de carboidratos, você vai mexer com atividade de mitocôndria, você vai mexer com metabolismo de triglicerídeos. Então, dependendo do que tiver envolvido, e que aí eu acho que é complicado de você chegar exatamente, porque tudo pode, não significa que necessariamente vai estar envolvido em todos os pacientes, em todas as situações. Acho que dependendo do mecanismo que você tiver naquela situação, vai ser mais ou menos difícil de reverter. Não, e uma coisa que a gente vê muito, a paralisia de facial, e eu nunca tenho certeza. É claro que a gente diz assim, que às vezes a gente diz que é de facial, mas às vezes o trigêmeo pode estar envolvido também. A gente sabe disso, que às vezes está envolvido, só que a gente fala que é de facial, porque tem ptose, né? Tô dizendo, e aí a gente não tem exame, né? E elas são unilaterais, tanto na síndrome de Cushing, quanto do hipotiroidismo. E eu gosto muito de brincar, né? E eu digo assim, é que nem Chico Chicó, né? Do Alto da Compadecida, só sei que é assim, né? E a gente não tem, só sei que é assim, né? E muitas vezes a gente utiliza a medicina, eu gosto de utilizar muito a reabilitação veterinária, porque na reabilitação veterinária eu coloco todas as especialidades junto, e que eu acho que a reabilitação veterinária ela é mais ampla que a medicina integrativa. A gente utiliza várias ferramentas, suplementações, acupuntura, fisioterapia, e isto acaba tendo, né? E aí, se a gente puxar um pouquinho mais para trás, e daquilo da sabedoria popular, né? A gente tem as paralisias, essas pessoas, pegou vento, tomou banho, né? Fez um envolvimento, né? E a gente às vezes acha que é do hipotiroidismo, essa neuropatia, ou da síndrome de Cushing, porque ele tem essa doença, e pode ser que não seja, né? Porque a gente não tem biópsia, a gente não tem eletromil, então a gente deduz que seja, mas muitos desses pacientes pode ser que eles tenham uma outra alteração, né? A Lu está falando aqui, mucina, né? Depósito de mucina, né? Não se, né? E o depósito de mucina é reversível, né? É uma possibilidade. O porquê que a gente vê essa melhora? Eu disse assim, eu vou fazer essa pergunta porque eu já fiz isso, sempre eu faço essa pergunta, tá, Sandra? Já fiz pro Podia ter me avisado antes. Se podia ter sido legal, eu ter me avisado antes. Eu fiz essa pergunta para o professor Feldman, né, que é o nosso maior especialista. Ele disse assim, eu também observo que uns melhoram, outros não melhoram, né? E continuou falando. Porque diz assim, a gente não sabe, né, a razão disso. Sandra, gostaria passa muito rápido, tu viu que passa rápido, né? Nossa, passa rapidinho. Gostaria muito de agradecer o seu tempo, por ter também matado um pouquinho da saudade de eu conversar com você, tá certo? E eu vou te incomodar aí no futuro mais, tá? Porque a gente está montando uns cursos de endócrino e metabologia
de cães e gatos, e a gente precisa de pessoas para falar de neuro, de falar além daquilo, não só das doenças, mas falar o que a gente pode ir além, né? Porque acho que hoje os nossos pacientes estão vivendo mais e tem algumas coisas que a gente vai ter que cuidar mais, diagnosticar mais e entender mais, tá bom? Eu acho que hoje, eu atendi um cliente esse dia, ele disse assim, ó, para mim não serve que não tem jeito, eu quero saber o que é. Né? Sim. Né? Eu acho que essa cobrança é muito legal, porque isso exige da gente que a gente corra atrás do diagnóstico, né? Que a gente não se acomode também. Porque eu acho que esse é um mal de muito veterinário. Você acaba se acomodando e o dono também aceita aquilo e a coisa não evolui de maneira nenhuma, né? Tanto que eu acho que eu sou muito fã de medicina integrativa por causa disso. Eu acho que a medicina integrativa também não aceita muito o não tem o que fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar correr atrás, é nossa obrigação. A gente tem que tentar correr atrás para descobrir, nem que seja na pior das hipóteses, para dar qualidade de vida, né? Eu tenho uma paciente diabética, a Atena, ela teve trombo, e aí teve trombo em 2 membros, mas ela teve neuropatia, uma neuropatia periférica associada, e teve osteomielite. Tudo junto. Né? E aí, se você acha que ela não vai melhorar, ela melhorou. Várias coisas ela melhorou. Algumas a gente não conseguiu melhorar, né? Mas do trombo, ela, né, tem uma impotência pequena de um dos membros, né? A neuropatia tá bem melhor, né? A osteomielite se conseguiu tratar. Então, às vezes a gente acha que é só uma coisa e essa da investigação é muito importante, porque eu saber, mas ela tem isso. Não vou fazer o exame. E aí tinha mais alguma coisa que realmente eu consigo fazer. Né? Acho que esse é o ponto importante, né? Para a gente saber. Eu tô fora, eu já não tô atendendo, já tem 3 anos, né, Mauro? Uhum. Então, de 3 anos para cá, eu basicamente estou fazendo só eletromio mesmo. Mas é legal porque normalmente a pessoa que chega para fazer eletromil é uma pessoa que está correndo atrás de chegar num diagnóstico e você tem um clínico por trás que está correndo atrás junto. Então, eu falo que hoje o meu público, a minha amostragem é um pouco mais viciada em relação a isso. Mas eu acredito que vem aumentando essa busca pelo diagnóstico. E acho que isso é fundamental, a gente colocar na cabeça das pessoas que ter o diagnóstico é importante, porque você pode ter mais para fazer, além disso que você botou na tua cabeça como realidade, né? Então, pessoal, não esqueçam, CAV em Jundiaí, faz eletromiografia. E agora eu estou fazendo no Veros em São Paulo. Veros? É. Isso, que a Kali não é mais minha. Eu vendi a Kali no final do ano passado. Tá certo. E aí eu tive que fazer algumas escolhas nos últimos anos. Então, eu vendi a Kali no final do ano, mas eu continuo fazendo eletromil lá. E desde maio desse ano eu estou fazendo no Veros em São Paulo. Então, são os 2 lugares onde eu faço. Muito bem. E isso é importantíssimo para a gente saber, né, para a gente ter isto, né, porque tem muitos clientes, né, que pedem, né, principalmente muitas vezes as pessoas da área médica querem saber como que funciona, por que a gente não faz. Então, principalmente saber que tem, é feito, né, isto é muito importante. Gente, eu gosto sempre de terminar aqui e lembrar que, mas a fábrica de polenta não vendeu ainda.
Não, a fábrica de polenta não. Agora eu Ah, então sou, tá, agora eu sou uma polenteira que faz eletroneuromiografia. tá certo. E uma coisa, a Sandra deve lembrar, ela teve uma cachorrinha, né, com síndrome de Cushing, que A Uli. isso que tomava mitotano, né? Então, a gente passava mais. Hoje a vida é muito mais fácil, né? O mitotano trazia grandes desafios para a gente, né? Mas ela viveu alguns anos, né, tomando mitotano. Viveu a Uli. Eu não me lembro exatamente com quantos anos a gente fez o diagnóstico, mas a Uli morreu com acho que 13 anos mais ou menos de idade. Ela É. viveu bastante também. Você sabe que E eu tive mais um com hiperadreno depois, né? Há uns, acho que o Tuntum morreu, deve ter uns 3 anos, 4 anos, eu acho. Eu sempre acho falo que errado. devia ter cota, não devia poder ter 2 hiperadreno para a mesma pessoa. Eu já peguei 2, eu já tive 2. Muito bem. Gente, Sandra, gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade, tá? Adorei essa conversa, tá? Porque são Eu que assuntos agradeço. que muitas vezes a gente não tem no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fica falando das doenças e as neuropatias vão passando ali do nosso lado. Então, o nosso objetivo e dizer assim, ó, a Sandra é uma pessoa de um coração enorme, tá certo? E ela tem uma energia muito boa, né? Apesar, eu disse assim, esse ano eu encontrei tenho encontrado algumas pessoas, né? Esses dias encontrei o Marcos, né? Tenho falado bastante com a Lu, lá de São José do Rio Preto, São José dos Campos, desculpe, né? Então, isso nos traz, e eu sempre digo, né, que é tão bom a gente ter vivido fases da vida da gente, que a gente fez relações e a gente se distancia pelo trabalho, pelas coisas, mas a gente sempre lembra das pessoas, né, e dessas energias. E eu gosto sempre de deixar aí para você fazer as suas considerações finais. Ah, eu sou muito boa. Sou muito boa nisso, não, mas eu tive, falando um pouco disso, né, de reencontrar as pessoas e tudo, eu estive no simpósio, agora no feriado, e eu realmente, o meu mundo veterinário ficou muito restrito, né? Então, o meu cordão umbilical com a veterinária ficou limitado a eletromil. E estar no simpósio foi muito importante. Eu falei que eu fui respirar um pouco de veterinária. E exatamente o que você falou, reencontrar pessoas, conversar, saber o que elas estão fazendo, como que elas estão, e pessoas que são queridas para a gente e que a gente sabe que nós somos queridos para eles também, né? Então a Lu, inclusive, era uma que a gente ficou junto lá e tudo. Então, eu acho que mesmo que distantes, realmente essas fases, a faculdade, né, a residência, toda a parte de pós-graduação, foram períodos em que eu conheci pessoas muito importantes e que mesmo que eu não encontre mais, eu vou carregar essas pessoas pro resto da minha vida, assim, pessoas que foram muito importantes para mim. E você fez parte desse processo, né? Então, fora que era o pediatra da minha Uli, né? Que eu não aguento isso. Eu sou pediatra do meu cachorro, mas foi você que fez o diagnóstico dela e tudo. Então a gente acabou se aproximando até mais, até por conta dela mesmo. Então, mas ficou um carinho, ficou uma amizade. E isso é muito bom. Sempre muito bom. Muito bem, gente. Então, como eu sempre falo, não esqueçam que a gente tem que ser feliz. O objetivo da nossa vida é ser feliz, né? Não esqueçam que para ser feliz é com inspiração e transpiração. Tem que suar para ser feliz, tem que se inspirar para ser feliz. E para ser feliz, eu deixo esse recado final. Não esqueça que felicidade está no caminho, não está no final.
porque senão a gente vai procurar ela e no final ela não vai chegar. Então a gente tem que aproveitar cada momento que possa nos trazer felicidade. E pode ter certeza que este foi um momento muito feliz para mim de encontrar e poder trocar uma grande ideia contigo, tá? Um grande beijo. Obrigada. Para você também. E abençoe todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.